A resiliência do consumidor idoso de baixa renda no cenário pandêmico da Covid-19. Esse artigo é de autoria de Railaine dos Santos Ferreira e Kevin Victor Dantas Tanan, graduandos em Administração pela Universidade Federal do Oeste da Bahia. A pandemia se alastrou no ano de 2020 e atingiu em maior escala grupos em vulnerabilidade. Houve então uma adoção de novos produtos e no grupo de vulneráveis, os consumidores de baixa renda é um extrato social com a maior propensão a sofrer os impactos ocasionados pela pandemia. Houve então uma alteração na rotina do consumo dos idosos. Quais foram os impactos causados pela Covid-19 nos consumidores idosos de baixa renda? Esta é a problemática desse trabalho e o objetivo é compreender os impactos da Covid-19 na vida dos consumidores idosos de baixa renda à luz da resiliência. Quanto aos pontos consumidor idoso de baixa renda e a pandemia da Covid-19, e resiliência e consumo, utilizamos esses principais autores para a revisão de literatura desse trabalho. Quanto à metodologia, essa pesquisa se classifica como qualitativa de caráter descritivo e a técnica utilizada para a coleta de dados foi entrevista semi-estruturada. 10 idosos foram entrevistados com idade entre 62 e 78 anos e utilizamos como critério para a seleção idosos de baixa renda. E para prosseguir, seguir com todos os protocolos de segurança e de saúde, as entrevistas foram realizadas de modo remoto. Quanto à análise de resultados, consideramos dois grupos. O primeiro, impactos no consumo do idoso na pandemia, sendo a introdução de novos produtos, as consequências financeiras para o idoso e o sentimento dos idosos de baixa renda durante a pandemia e a resiliência do consumidor idoso na pandemia. Quanto à introdução de novos produtos, de modo geral, houve a introdução de álcool em gel, de máscara e de produtos de limpeza, bem pela preocupação e por indicação. Ouviram todo mundo falando que, principalmente nas rádios e na televisão, e familiares colocando que era necessária a utilização desses produtos para a proteção contra a Covid-19. Então, esses três principais produtos foram de unanimidade de novos consumos, nova rotina de consumo dos idosos. E, além disso, houve a introdução do uso do celular. O uso do celular com maior recurso, porque o celular se tornou uma ferramenta de comunicação devido ao isolamento social. Então, por conta do afastamento, do não estar podendo ter o encontro presencial, o celular e também a internet passou a ser a forma de comunicação dos idosos com seus familiares. Então, o que antes era um uso que não era tão rotineiro, passou a ser usado com maior rotina devido à pandemia. Também, alguns idosos relataram o consumo de ivermectina e cloroquina como tratamento contra a Covid-19, escutando na rádio e na TV que eram remédios indicados ao tratamento. Então, alguns idosos assumiram que chegaram a comprar esses produtos e utilizar por pensar que seria um tratamento indicado contra a Covid. E também, no início da Covid-19, onde as pessoas falavam muito e saíam muitas fake news, ouviram, entre uma delas, a ausência de produtos em supermercados. Então, relataram que chegaram a fazer grandes estoques no início por pensar que iria faltar alimentos e produtos de limpeza. Quanto às consequências financeiras para os idosos, houve um maior gasto com a alimentação e devido também ao aumento do preço desses produtos, o chamado grosso, que é a cesta básica. Relataram que o que antes conseguiam consumir e comprar com determinada quantia passaram a não se sustentar mais com aquele valor.
Então, alguns idosos relataram que passaram a receber ajuda para se manter e até fizeram dívidas por conta disso também. E aí, houveram relatos de pessoas, como a entrevistada 10, colocando que abria mão de comprar determinado produto para ter que comprar outro. Então, acumulou conta de água, acumulou contas em farmácias por conta de remédio. Houve então uma alteração na rotina financeira, porque passaram a não sobreviver com a aposentadoria somente. E aí, em relação ao sentimento dos idosos de baixa renda durante a pandemia, houve uma grande expectativa em relação à vacina, a voltar à normalidade, de poderem voltar a ter sua rotina como era antes da pandemia, ao mesmo tempo que se teve muito medo, muito receio. Alguns relataram que passaram a tirar um pouco de dinheiro que tinha do banco e guardar em casa devido ao medo de ter algum tipo de problema, e algumas pessoas relataram até mesmo medo da morte. E, além de todos esses anseios, o medo do que se escutava, porque se havia muitas pessoas dizendo muitas informações e na maioria das vezes não verídicas, e eles tinham muito receio do que se ouvia e em quem acreditar. Quanto à resiliência do consumidor idoso na pandemia, apesar de que muitos incentivavam o consumo de remédio e apesar de que alguns idosos assumiram que consumiram esses determinados remédios que são contraindicados, a cloroquina e ivermectina, muitos, apesar desses incentivos desses remédios indevidos, não aceitaram, assumindo a confiança em tratamentos indicados por médicos e não em propagandas de rádio e televisão. Então, muitos assumiram que só confiavam em remédios que eram prescritos devidamente em postos. Passou-se também a ter a mudança de rotina, né? Os idosos passaram a utilizar aplicativos, novas formas de se conviver, como a entrevistada 3 coloca que passou a ligar para o supermercado, até mesmo devido ao isolamento social, a utilização também do WhatsApp como uma nova forma de consumo. Considerações finais. Houve então uma adequação dos idosos aos novos produtos que passaram a fazer parte do dia a dia das pessoas, e como práticas resilientes no consumo, parte dos idosos se mostraram contrários às informações falsas divulgadas em mídia social. E a despeito dos limites da pesquisa, o distanciamento social se mostrou um ponto negativo para as entrevistas, visto que as entrevistas dos idosos tiveram muita dificuldade em lidar com as ferramentas de dados. Muito obrigada.